Bom dia. A gente vai fazer essa palestra aqui pela Cored do evento do Efeitos Biológicos da Radiação no Corpo Humano. Eu me chamo Daiane de Oliveira França, eu sou técnica e tecnóloga de radiologia, pós-graduada em tomo e ressonância. E a gente da Cored está muito feliz em recebê-los, tá? A gente vai fazer essa palestra aqui tentando fazer o mais simples possível. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui no chat que posteriormente a gente estará respondendo, tá bom? Então vamos iniciar. Os danos de seres humanos podem ser forma de 3 exposições. A gente tem exposições médicas, que são aqueles pacientes que vão passar pelos exames, que para esse paciente não tem limite de dose, tá ok? Esse paciente recebe a dose que for necessária para melhor fazer o exame dele. E tem a exposição ocupacional, que são aquelas pessoas que trabalham com radiação de alguma forma, seja ela técnico ou tecnólogo. Esses têm limite de dose de 20 milisievert ao ano. E tem a exposição pública, que é toda e qualquer pessoa que não é nem paciente e nem a pessoa que trabalha com radiação. Essa pessoa não pode receber mais de 1 milisievert por ano. Tudo isso de dose é com o intuito de evitar um possível dano biológico, tá? Porque a radiação, apesar de ser uma coisa muito benéfica, ela tem um efeito ao contrário também. Nós temos também o quanto à frequência, o quanto do seu corpo sofreu exposto à radiação, porque nem sempre o corpo inteiro é radiado. Geralmente o corpo inteiro é radiado por um desses fatores. Ou você está exposto a um acidente nuclear, ou você comeu algum alimento irradiado. Mas para a questão alimentar, vinha ser um problema na sua vida, você tem que comer muito daquele alimento com radiação. Por exemplo, a banana naturalmente ela contém potássio radioativo. Mas para você vir sofrer um dano ou até uma morte com a banana, você tem que comer 10.000 bananas de uma única vez. Você vai sofrer um problema, porque a banana lhe causou uma indigestão do que a radiação em si. A exposição parcial era causada de forma acidental. Você está manipulando o radiofármaco. Radiofármaco nada mais é do que um produto que é usado para rastrear ou tratar alguém na medicina nuclear que ele tem um material radioativo, e um fármaco que que vai dizer em qual local do corpo ele vai se instalar. E essa exposição, quando você está manipulando, ele pode cair nas suas mãos, na sua mesa, entrar em contato com sua pele e pode ser absorvido. Essa é a exposição parcial. E a exposição, que a gente chama de columinada, é a exposição da radioterapia, que você colima uma área do seu corpo para ser exposta para matar o câncer. Que nós sabemos que por mais que a gente diminua a radiação para as áreas saudáveis, acaba atingindo o tumor, atingindo uma parte boa do corpo também, tá? E a gente também tem a forma de como a radiação interage com o nosso corpo. A radiação ionizante interage no nosso corpo de 2 formas. Ela pode passar direto, que é o melhor cenário, e não causar nada, efeito nenhum pelo nosso corpo, chama irradiar. Essa é a radiação. E ela pode ser absorvida. Quando ela pode ser absorvida pelo nosso corpo, pode causar 2 tipos de efeito. Ou um efeito do dano que vai ser reparado, e a célula vai estar normal, é o melhor cenário possível. Ou vai causar 2 tipos de coisa. O dano letal, que é a morte celular, que novamente em menor quantidade é o melhor cenário possível, a não ser grande quantidade, que causa necrose. E o terceiro é o dano subletal, que esse causa mutação, são alterações genéticas que pode ser tanto no indivíduo como na sua prole, tá bem? Qual é o efeito da radiação? Que é o efeito biológico? O efeito biológico são resultantes de modificações nos átomos da sua célula, nos seus íons. Essas modificações podem ser causadas por uma ionização ou excitação. A excitação é uma modificação momentânea, sua célula se agita, causando sensação de calor. Enquanto a ionização é arrancar um elétron da sua célula, e esse arrancar desse elétron pode causar um dano na sua célula, ou esse íon que foi arrancado pode causar danos em outras células de forma indeterminada, tá? E esses danos podem ser causados como químicos e biológicos e fisiológicos também, tá? Então a gente tem o primeiro dano, que é o dano físico, que é o dano causado pelas alterações dos íons. Os danos químicos, que é causado pela radiólise. O terceiro é o dano biológico, que é causado no seu próprio corpo. E o dano orgânico, que esses 2 últimos são causados por defeitos no DNA, tá? Quais são os fatores físicos que a gente chama, que vai causar os danos físicos? A dose da radiação. Quanto maior a dose, maior é um dano, tá? O tipo de dose, a taxa de dose que está usando, se a dose foi de uma única vez ou se foi fracionada. Se você teve a exposição aguda ou crônica,
E o tipo de radiação também. Diferentes tipos de radiação afetam nossos corpos de diferentes formas. Radiações mais ionizantes, como o nêutron, ela tende a ofender seu corpo mais rápido do que radiação X, por exemplo, gama. Qual é a radiação mais perigosa para o nosso corpo? Alfa. A nossa sorte é que a radiação alfa é barrada pelo próprio ar. Para você ser afetado pela radiação alfa, você tem que ingerir algum alimento ou ser exposto por ela de forma interna. É a mesma coisa que acontece com o nêutron. O nêutron geralmente é barrado pela parafina. Para você ser atingido por nêutrons, você tem que ter um acidente nuclear, por exemplo, de bombas atômicas. Ou a nossa sorte também com os nêutrons é que a nossa própria atmosfera da Terra nos protege contra esses raios cósmicos cheios de nêutrons e partículas e antipartículas que vêm do espaço, tá? A nossa própria atmosfera nos protege. Os fatores químicos. Os fatores químicos são causados pelos fatores da radiólise, que é a quebra da molécula de água e ela é transformada em água oxigenada. E esses radicais oxigenados são radicais oxidantes que causam problemas nas suas células. Esse é o fator químico. O fator biológico vai depender da radiosensibilidade. O quão sensível é uma célula para receber a radiação. Diferentes células do nosso corpo são sensíveis de forma diferente à radiação, tá? Nem todas as células do nosso corpo têm a mesma sensibilidade e nem todas elas são mortas do mesmo jeito, tá? Depende do ciclo de vida da célula, se essa célula estava se reproduzindo naquele momento que ela foi atingida pela radiação ou não. Isso também vai afetar, tá? O quão essa célula repara, se essa célula é jovem, se essa célula é de uma criança, se essa célula é de um adulto, se essa célula é de um idoso, também vai afetar essa questão do fator biológico. Outra coisa que afeta o fator biológico é o estado fisiológico que seu corpo se encontra, o seu metabolismo, se você está com baixa de imunidade, se você tem um metabolismo acelerado, se você tem um metabolismo lento, tudo isso afeta, além da constituição genética propriamente dita daquela célula que foi afetada, tá? Então, a gente tem dois tipos de dano, o indireto e o direto. O direto é quando o dano é causado diretamente no DNA. Quando o DNA é destruído, essa molécula é alterada. Ao causar uma danificação no DNA, a gente chama de dano direto. E o dano indireto é quando se atinge a molécula de água, causando a radiálise, a quebra dessa molécula, que vai causar, através de radicais livres, o dano nas nossas células. Esse processo é causado pela ionização dos átomos, tá? E pode acontecer na molécula de qualquer parte do nosso corpo. E ela é extremamente nociva. A radiólise. O que acontece na radiólise? Tem a molécula de água, que é H2O, e ela é quebrada através da radiação e libera OH positivo. Ao liberar esse OH positivo, vai liberar hidrogênio, íons de hidrogênios, íons de hidrogênios mais oxigênio e também de água oxigenada. Quando ela entra em contato com a célula, ela causa a quebra dessa célula, a explosão dessas células pela osmose e, consequentemente, a destruição dessa célula. Um dos efeitos positivos dessa radiólise é quando você usa isso para destruir uma célula cancerígena através da radioterapia, tá? A radioterapia pode usar a radiólise como forma positiva, mas a radiólise, quando acontece no nosso corpo em células saudáveis, ela é extremamente danosa. Outro dano é pela própria quebra do DNA propriamente dita. Pode acontecer 3 coisas na quebra do DNA. A primeira coisa, a célula pode se reparar sozinha, que é o melhor dos cenários. A célula pode se reparar, mas não totalmente, que ao se reproduzir a célula pode causar 2 coisas, morrer ou mutar. Quando ela causa mutação, a gente diz que tem um efeito biológico instalado, tá? Mas a morte celular em grandes quantidades também não é boa, porque a morte celular em grandes quantidades causa a morte do tecido. E o tecido morrendo, consequentemente, os órgãos que estão vinculados àquele tecido também podem vir a morrer, tá? Então, aí você começa o efeito cadeia, que é começando pela aquela vermelhidão, que é o primeiro sinal da morte celular. Aí depois tem a corrosão do tecido, que começa a necrose, até a exposição do tecido completo. E finalmente começa as amputações, se for nos membros, se for nos órgãos internos, começa sangramento, hemorragia interna. Você pode ter paciente entrar em coma, dependendo do lado que for afetado, e causar até o óbito, dependendo da quantidade de células que foram afetadas, dependendo também da quantidade de órgãos que foi afetado. Se o reparo acontecer em pouco tempo, se assim que a célula for danificada for reparada, a probabilidade do dano nem se perpetuar e a célula se voltar a ser normal de novo é de quase 100%, tá? Ela volta à sua composição natural e ela tá nova de novo.
O segundo é o reparo com erro. Esse reparo com erro, de forma grotesca ou não reparo, é o que causa a mutação celular e as alterações do material genético por causa de uma alteração que a gente chama de alteração num cromossomo, ou aberração cromossômica. O que é essa aberração cromossômica? Quando essa célula, esse DNA se modifica, ele passa a fazer novas ligações, ou entre outras moléculas de DNA que não era aquela que ela pertence, ou ela faz entre DNA e proteína, ou ela faz uma ligação entre DNA e glicose. Todas essas modificações que são feitas, elas vão resultar em danos no DNA e mutações que podem ser tanto físicas, como neurológicas, como genéticas, que vão causar, posteriormente, pode até causar a morte dessa célula, quando essa célula tentar se reproduzir. E, novamente, a gente pode ter um efeito de cadeia, que pode causar a morte do indivíduo, tá? Mas não necessariamente a morte vai ser causada por causa da radiação. Você precisa levar uma radiação muito grande para que esse efeito seja de cadeia. Se você reparar a primeira imagem, a gente tem um dano simples no DNA. Esse dano simples geralmente é corrigido e a célula volta a ser original, ou as mutações são pequenas. A morte celular é em pequena causa e é o melhor cenário. A segunda mutação é a causada pela quebra dupla do DNA. Essa quebra dupla do DNA é mais perigosa, porque essa pode sim causar alterações que podem levar a câncer, leucemia, pode levar a morte celular em cadeia e, consequentemente, a morte dos órgãos. Outro efeito biológico que a gente tem é a destruição por calor. Nosso corpo pode sofrer dois tipos de dano. Ele pode ser destruído pelo calor causado pela radiação ionizante e pela fragmentação da célula. Quando você tem, por a radiação ionizante ser um pacote de energia, ela ser muito energética, ela causa um calor, ela causa aquecimento, excitação nessa célula. E esse calor pode destruir a célula da nossa pele, causando queimaduras ou até a morte dessa célula, tá? E o outro efeito é causado pela fragmentação, que é justamente a que a gente chama de morte celular, tá? Essa icterícia, como você pode ver nessa imagem, o primeiro paciente foi um paciente causado pela queimadura, pelo tratamento de radioterapia, tá? Esse paciente foi exposto muito tempo, então os braços e as laterais do corpo dele foi queimada. E na segunda imagem foi um acidente. Foi perdida uma fonte de uma fonte radioativa dentro de um laboratório, e essa fonte foi recuperada por um funcionário. Ele botou a fonte no bolso e foi com ela para casa. Consequentemente, toda a pele dele absorveu a radiação e causou essa queimadura por calor na região da axila e da mama, tá? É muito comum acontecer isso. Para paciente também que faz radioterapia de mama, acontece. Outro efeito da fragmentação são as mutações genéticas. Essa mutação pode acontecer nos pacientes que estão gestantes e no feto, tá? Que se for de uma forma, pode nascer prematuro, pode causar abortos, pode causar mais formações, e pode ser química. Por que isso acontece? Porque ela tem tanta energia, quimicamente falando, que ela vai arrancando os rins do corpo. Arrancar esse rim do corpo, ela vai modificando a formação da célula. Quando ela modifica o DNA que está dentro da célula, automaticamente o indivíduo também é modificado, tá? Então, causam alguns problemas de mutações de prematuro, deformidades. Mas, de novo, para esse tipo de problema acontecer, você tem que receber uma dose um pouco grande. Por isso que é recomendável que pacientes gestantes não façam raio-x. Se for fazer, usar todo tipo de proteção. Você usa até uma proteção na região do abdômen, se não for o abdômen, é de interesse, para que o bebê leve o mínimo de radiação possível. Outra coisa que a radiação conduz é o valor da dose. Tá? A gente tem diferente tipo de dose, causando diferente tipo de efeito. A gente tem dois tipos de efeitos a ser estudado dentro da radiação. Aí tem o estocástico e o determinístico. O efeito determinístico, ele tem um limiar de dose, tá? Ele depende do tecido que você está falando. Cada tecido tem uma sensibilidade diferente, e depende da quantidade de dose, se foi de corpo todo, se foi fracionada e tudo mais. A tireoide, um dos efeitos mais comuns dela é para a sua morte ou a diminuição ou aumento do seu funcionamento. No pulmão tem muita questão de inflamação. Nos órgãos intestinais você tem sangramento, você tem a questão da perfuração do órgão, e nos ossos você tem a diminuição da fabricação do cálcio nos ossos, tá? Esses são os efeitos determinísticos. O efeito estocástico, esse é chamado de probabilístico. Ele acontece de acordo com a probabilidade.
Ele não tem uma dose específica para acontecer. Ele é acumulativo e quanto mais você recebe uma dose, maior a probabilidade de você ter um dano. E você também, você pode induzir esse efeito com pequena dose, tá? E um defeito mais comum, um defeito estocástico, é o câncer. Porque uma célula pode estar se reproduzindo quando ela foi atingida pela radiação e isso causa uma modificação do DNA. Esse câncer pode vir a ocorrer dependendo de alguns fatores. Se o reparo da célula não foi feito de forma correta ou se ele foi feito de forma tardia e o quanto dessas células clones, das células modificadas, se perpetuaram no tecido. Isso vai também definir se essas células vai ou não definir o câncer, tá? Um câncer causado por radiação pode demorar até 40 anos para ser detectado. Então é pouco provável que aquele câncer que você está tendo seja causado por radiação. É mais provável que ele seja causado por um fator genético, por um fator alimentar ou até mesmo por uma exposição inadequada ao sol do que pela radiação em si. A radiação pode causar leucemia, mas para detectar pode demorar de 5 a 7 anos. Então, o efeito estocástico é um efeito mais difícil de comprovar que foi causado por um tipo de radiação, tá? Porque tem todos um fator alimentar, genético, estresse, todos esses fatores que podem causar um câncer com muita facilidade do que a radiação. Então, e pelo tempo que demora para se comprovar um câncer causado, pode se tornar improvável ou até impossível de apontar que foi a radiação que causou esse câncer. Então, os efeitos estocásticos são mais difíceis de ser apontados. Com relação ao efeito determinístico. O efeito estocástico eles são divididos em 3 tipos. Os efeitos hereditários, os efeitos somáticos e os efeitos intrauterinos. Os hereditários, como o próprio nome diz, são efeitos genéticos que não vão ser causados na pessoa que sofreu recebeu a radiação, e sim pelos seus descendentes. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre porque as células que foram afetadas são as gônadas, são as células reprodutivas, ou espermatozoide ou óvulo. E essa deformação dessas células perpetua esse dano para os seus descendentes, que podem ser mutações, câncer, cegueiras e etc. Já a questão do efeito somático, ele é causado na própria pessoa que recebeu a radiação. O indivíduo que recebeu a radiação é que vai sofrer o efeito. Isso acontece porque as células que foram afetadas são as células do seu corpo, exceto as gônadas. Foi as células nervosas, as células musculares, as células ósseas e assim sucessivamente. E o efeito intrauterino é os efeitos causados no bebê ainda dentro do útero da mãe. Esses efeitos são causados principalmente no primeiro trimestre da gravidez, tá? Os primeiros trimestres o bebê está se formando, então é mais fácil, a probabilidade é maior de causar um dano na célula daquele bebê, porque essas células estão em constante reprodução. E esse dano pode ser perpetuado, causando uma mutação genética na criança que vai nascer com algum tipo de síndrome, alguma coisa assim. Mas lembrando que a gente está falando tudo em probabilidade. Pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Isso é probabilístico. A probabilidade aumenta de acordo com a dose, tá? O efeito determinístico propriamente dito é gerado pela morte celular em grande quantidade. A célula morre em tanta quantidade que o organismo não consegue repor e, consequentemente, o tecido morre e o tecido começa a desencadear uma necrose e uma gangrena que vai levar a perda da função do órgão e, com a perda de função do órgão, consequentemente, aquele órgão se torna neutro, que pode causar prejuízo ao indivíduo, que deve ser até mesmo letal. Assim como o efeito estocástico, o efeito determinístico também aumenta a probabilidade de acontecer conforme a dose, tá? Quanto maior a dose, com certeza você vai ter o dano. Aqui no determinístico, você tem certeza que você vai ter um dano ao atingir aquela dose, ao contrário do estocástico, que você tem uma probabilidade, tá? Essa é a maior diferença. O estocástico é probabilístico e determinístico é aquela dose vai com certeza causar um problema. Essa é a diferença. E qual é o grau de seriedade? O grau de seriedade do determinístico depende da dose que você recebeu. Quanto maior a dose e mais tempo você for exposto àquela dose, consequentemente, maior é a consequência que ela vai causar. Nós temos uma dose menor do que 0,25 Gray, não tem efeito. A partir de meio Gray, você começa a ter alterações sanguíneas. 1 Gray tem alterações hematológicas. 2 Gray vai ter vômito e assim vai. Quanto maior a quantidade, consequentemente, maior os problemas que você vai ter, tá?
Os tecidos que são mais sensíveis no nosso corpo são a pele, a medula óssea, a tireoide e os órgãos do intestino e os órgãos gástricos. Qual é o tecido que é menos sensível no nosso corpo? Tecido nervoso. Então, nosso cérebro é o último a ser atingido pela radiação, tá? A gente tem uma síndrome que acontece quando essa pessoa é atingida pela radiação durante muito tempo, muito comum para pessoas que sofrem acidente com radiação, chamada síndrome de radiação aguda, ou SRA. Essa síndrome é muito comum para as pessoas que foram expostas a acidentes atômicos, acidentes nucleares, que foram contaminados por radiação de alguma forma, teve derramamento de um radiofármaco na mão, ou ingeriu algo que está contaminado com radiação. As pessoas têm tendência a ter essa síndrome. O que consiste essa síndrome? A radiação foi tão grande no seu corpo, em um tão período de tempo, que seu corpo está começando a apresentar efeitos pela morte das células. Efeitos hematopoéticas, gastrointestinais e neurológicos, tá? Que pode causar vômito, anorexia, diarreia, mal-estar, febre. E a velocidade desses sintomas está de acordo com o tempo que você foi exposto. As células hematopoéticas você tem abaixo das células sanguíneas. Essa pessoa tem hemorragia, essa pessoa vai ter infecções constantes pela baixa de leucócitos, essa pessoa vai ter anemia pela baixa das células vermelhas, e tudo isso vai desencadeando. O segundo efeito é o gastrointestinal, que você vai ter náuseas, vômitos, perda de apetite, dores abdominal, sangramentos abdominais. Você vai ter neurovascular, o paciente vai ter vertigem, dor de cabeça, redução da consciência. Geralmente, quando a pessoa perde a consciência no neurovascular, ela não consegue vomitar, tá? Então, a probabilidade de broncoaspirar é menor. Para você ter um efeito hematopoético, a dose fica ali entre 2 e 10 grays. Você pode morrer entre 10 e até 30 dias, tá? A gastrointestinal, você vai ter uma dose entre 10 e 100 grays. A morte acontece entre 3 e 5 dias. Já é uma dose bem maior, até 100 vezes maior do que causa a dose hematopoética. E a do sistema nervoso, você tem que ter a dose entre 100 ou 1000 grays. Essa você vai morrer entre 1 a 2 dias, porque atingiu o cérebro. Consequentemente, se as células cerebrais morreram, todo o seu corpo vai morrer junto. Então, aí você percebe, né, que a dose para atingir o cérebro, ela chega a ser 10 vezes maior do que a que atingiu o gastrointestinal, né? Então, por aí você tira. Então, é uma dose muito alta para afetar o cérebro, para poder causar esse tipo de efeito, tá? Os efeitos da radiação ionizante no organismo, ela vai depender também dessa taxa de dose, se ela foi aguda ou crônica, tá? O que quer dizer uma exposição aguda? Que ela foi recebida em um curto intervalo de tempo, de uma vez só às vezes. Em uma exposição crônica, essa dose foi recebida aos poucos ao longo de anos. Um exemplo básico, se você tiver uma dose de 7 grays de uma vez só, você vai morrer. Com certeza. Mas se você tiver uma dose dessa mesma 7 grays num período de 30 anos, por exemplo, você não vai ter nada. Então, o que vai mudar o efeito é a forma como essa dose foi recebida pelo seu organismo. Porque se você receber 7 grays em 30 anos, a célula vai ter tempo de se regenerar daquele dano que causou a dose, então ela vai ter tempo de se recuperar. Mas se você receber 7 grays de uma vez só, não dá tempo dessa célula recuperar do dano. Então acaba causando um efeito fatal. Nem todas as células do seu organismo respondem do mesmo jeito. Então a gente tem uma lei chamada Lei da Radiosensibilidade, ou a Lei de Bernoulli-Tribut, que é a seguinte: quanto mais uma célula se reproduz e quanto menos especializada ela é, mais sensível é a radiação, tá? Por exemplo, a célula da pele, ela se reproduz muito rápido, tanto que você leva carta na pele e em pouco tempo você se recupera, e elas não são extremamente especializadas. Então, consequentemente, a pele é muito mais sensível. Os seus neurônios são células que se reproduzem quase nada ou não se reproduzem. Então, e ela é extremamente especializada. Por isso que os neurônios são pouco radiosensíveis. Mas isso não quer dizer que você vai expor seu cérebro a doses desnecessárias, tá? Porque ser pouco radiosensível não quer dizer que ele não seja sensível à radiação, tá bom? Outra coisa que acontece: quais são as células mais sensíveis no nosso corpo? Medula óssea, linfonodos e genitais, e região gastrointestinal. Então, essas regiões são as regiões que você tem mais cuidado ao se expor à radiação. Assim como os músculos
e os ossos já são menos sensíveis, já podem tomar um pouco mais de dose. E é assim também que a gente constrói a questão das doses que cada corpo pode receber, tá? Cada célula do nosso corpo pode receber, com base nisso. E também muda de acordo com o tipo de radiação, tá? Tem radiações que ela causa mais dano do que outros tipos. Isso também vai afetar. Outra coisa que vai afetar a tempo que você vai ter os sintomas, tá? Tem tipos que são efeitos deterministas, ele causa efeito imediato, que pode acontecer entre ali 60 dias, mais ou menos, mas geralmente pode vir em poucas horas, pode vir em um dia, 2 dias, no máximo até 60 dias, são chamados de efeitos imediatos. Esses efeitos são determinísticos, geralmente, tá? Você passou da dose limite, seu tecido foi danificado. O efeito tardio, esses são considerados efeitos estocásticos, que são aqueles efeitos que passam 60 dias, pode levar anos ou até mesmo nunca surgir, tá? Então, efeito de curto prazo, você tem náusea, vômito, perda de apetite, perda de peso, febre, hemorragias, queda de cabelo, forte diarreia e até mesmo a morte. A longo prazo, você pode ter efeitos genéticos, que são mutações, ou efeitos estocásticos, que são danos nos embriões ou até mesmo câncer. E muito obrigada pela atenção de vocês. E espero que eu consiga passar nesse pouco tempo um pouco do meu conhecimento para vocês. E a gente está sempre aberto a novos eventos. E tenham um ótimo dia.